My niggas wild, they be killing niggas all on purpose. This bitch a eater, why the fuck she thinking she get purses? I'm smoking gas, I be on my ass. Olha quanto que eu acabei de ganhar aqui, galerinha. Aqui, ó, assistindo aqui, ó, meu jornalzinho aqui, ó, em russo. Então, galera, conheci o Fute Milionário através de alguns amigos meus. Resolvi tentar pra ganhar um pouco de grana a mais, como todo mundo quer fazer, entendeu? E sem sombra de dúvida foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor escolha. Esse cara aqui, galera, vai mudar a vida de muita gente. Do gol, fatalmente, ou provavelmente, faria o gol de empate. O erro é do William Arão, que vai dar combate, entra ali na intermediária, quase no grande círculo ao Kalu, e permite que o Kalu faça o giro e saia com a bola como se estivesse sendo marcado por uma criança. É absurdo que um volante vá dar combate daquela maneira, no momento decisivo do jogo, instantes finais, o Botafogo tentando organizar alguma coisa, já tinha feito várias substituições, né? Colocou Babi, colocou Kalu, colocou o próprio Lucas, soltou o time para tentar chegar a algum lugar, chegar a um empate, e o Arão tomou o giro, não fez a falta, não parou a jogada, e aí o Kalu meteu a bola no corredor central ali entre os dois zagueiros, e o Lucas entrou ali cara a cara. Se o Gustavo não puxa, toma o cartão vermelho, ele se sacrifica, entre aspas, né? Mas toma o cartão vermelho e impede que o jogador fique frente a frente com o goleiro. Houve a falta, a cobrança do próprio Kalu e o goleiro Diego Alves defendeu. Então, acho que o Gustavo Henrique limpou a barra da bobagem que fez o William Arão, que, aliás, errou muito hoje. Errou passes no campo de defesa, errou passes que armaram ataques do Botafogo. O Arão é um jogador que ele tem que ter realmente o tamanho, o Arão ali o tempo todo no ouvido dele. Eu já falei, tem que pegar um ponto eletrônico, pegar a voz do Jesus. Se puder ser ao vivo, melhor ainda. Se Jesus quiser fazer um frila, ele fica gritando lá de Portugal e vai soprar no ouvido dele no Brasil. Que é impressionante a capacidade que esse rapaz tem de se desligar. Ele é um bom jogador, tem virtude, mas ele se desconecta do jogo. E hoje ele permitia aquela virada em cima dele. Ele deu o lado. O Kalu girou, saiu e meteu a bola no corredor. Até a defesa não espera que o jogador vai conseguir se livrar da marcação daquela maneira com tamanha facilidade, né? Então acho que o Gustavo Henrique hoje, embora seja muito criticado, fez a partida correta e no final ele fez ali meio que um sacrifício. Mas se ele não faz isso, o Flamengo poderia ter tomado o gol de empate e aí ia ser muito dramático, porque o time jogou melhor, criou mais. A gente tem só o desfecho da jogada aí. Se tiver o começo da jogada... Ô, Mauro... É muito nítido. E eu acho um absurdo o volante tomar um drible daquele. Se você... Não foi nem um drible, né? Um giro. E se tomar um giro, tem que parar a jogada, amigo. Você tem que fazer a falta. Então, se tiver que tomar cartão, toma amarelo no meio ali. Não o vermelho, o zagueiro, quase dentro da área, quase dentro do gol. Mais um pouco seria pênalti. Só complementando, Mauro, eu vou além. Eu acho que é óbvio, o erro é claro do William Arão. O erro é também do Gerson, que chega bem devagar, e outro erro fundamental do Felipe Luiz, que não acompanha o Caio. Então, assim, é um erro do sistema defensivo inteiro, só que está muito fácil hoje demonizar, apontar como vilão o Gustavo Henrique. A torcida tá sedenta ali desde o final de semana, a cada eliminação, precisa dizer que a defesa está mal, e de fato ele não vem passando a sua melhor fase, então é muito mais fácil hoje apontar o dedo para quem tomou um cartão vermelho numa visão meio básica ali. Agora, é o giro em cima do Arão, é o Gerson que não consegue chegar e poderia chegar, e é o Felipe Luiz numa corrida cada vez mais, assim, difícil de entender. Não é a primeira vez, o Felipe Luiz não vem bem. Felipe Luiz não vem bem nas últimas semanas. O Felipe Luiz já não tinha ido bem naquele primeiro jogo de ida lá do Racing. Ele falha assim no primeiro combate da bola pela esquerda, que depois tem falha de defesa, tem falha do Tuller que sai lá na lateral, tem falha do Diego Alves que poderia ter defendido, falha hoje de novo, está longe de ser o Felipe Luiz dos melhores tempos do Flamengo, que era quem dava um equilíbrio defensivo muito importante ali. Então ficar hoje apontando o dedo para Gustavo Henrique, beira até uma certa covardia. Um time que não teve exatamente só um problema ali do final do jogo. Diga, mas só para complementar aqui rapidinho, Zupac, tá muito fácil hoje apontar o dedo, quando o Flamengo tem uma série de situações. É o ataque que não coloca a bola para dentro, e sim, eu acho que tem muito a ver com a cabeça, assim como eu acho que a fase do Gustavo Henrique tem a ver com cabeça também, porque ele começa a ter sinais ali de que é uma melhora, mas quando tem uma mínima falha, obviamente, desmonta tudo, o psicológico do cara vai embora, ele volta a ser instável, volta a ser perseguido e não adianta. O cara vê programa, vê rede social, recebe feedback de gente próxima, sabe que o holofote está nele, isso acaba, prejudicando, isso acaba abalando o cara. Agora, tem coisa muito mais séria se resolver ali no entorno do time do que só isso. O Arão e o Felipe Luiz não foram bem. E o Gerson muito bem, às vezes, na fase ofensiva, não foi bem ali no segundo combate. Poderia ter resolvido a história, não chega, o Felipe Luiz deixa o Caio passar e acaba acontecendo a falta óbvia do Gustavo, se não sairia o gol. Acabou com o Maurício até, entre aspas, salvando ali o time na nossa pergunta aqui embaixo. Agora, ficar o tempo inteiro querendo massacrar um cara que sabe que já vem com uma certa marca ali, já vem com uma certa pecha,
beira uma covardia. E vou te falar, não achei de todo ruim a partida do Gustavo Henrique, não. Acho que ele teve momentos ali, como teve momentos no primeiro tempo contra o Racing. Mas, obviamente, depois da expulsão do Rodrigo Caio, como o time inteiro acabou falhando no gol, acaba sobrando para ele também. Tem que sobrar porque estava ali e falhou. Mas não dá para dizer que o único problema hoje do Flamengo reside no Gustavo. Até acho que o Rogério, pensando na melhor zaga que ele poderia montar, pelo que a gente viu no Flamengo antes do Rogério chegar, me parece um caminho natural que o Natan ganhasse mais espaço, né? Quando o Flamengo mais precisou, ele entrou jogando pela esquerda e entrou muito bem. Para o tipo de jogo que o Flamengo gosta de fazer, com a sua linha um pouco mais alta, ele encaixa muito bem com o Rodrigo Caio, mas o Rogério, assim que chegou, preferiu o Diego Alves ao Hugo, preferiu o Léo Pereira e o Gustavo Henrique ao Natan, fez uma primeira escolha pelos jogadores mais rodados. Então, eu, particularmente, montaria a zaga com o Rodrigo Caio e com o Natan. Mas, para o jogo de hoje, eu imagino que o Rogério tenha pensado que era um cenário muito interessante e favorável para o Gustavo Henrique tentar buscar a sua recuperação. Porque era meio nítido, era evidente, que não seria um jogo onde o Flamengo seria muito exigido defensivamente. O Botafogo não tem hoje, infelizmente, condições de exigir bastante do Flamengo do ponto de vista defensivo. Então, a princípio, era para ser um jogo mais tranquilo para a linha defensiva do Flamengo. Era para sair com um pouco mais de moral, com um pouco mais de confiança, para o Rogério conseguir trabalhar esse cara em relação à torcida para os próximos jogos. E como o Pedro bem falou, até o lance da expulsão, era um jogo seguro do Gustavo Henrique. E aí ele foi forçado, né? O último recurso que ele teve foi fazer uma falta, que impediu o atacante do Botafogo, o Caio, de chegar dentro, o Lucas Campos, aliás, de chegar dentro do gol, foi corretamente expulso e saiu de isolado. Mas acho que a intenção do Rogério hoje, inclusive mantendo o Gustavo, era pensando no jogo. Era um jogo para a linha defensiva trabalhar pouco, sair muito mais confiante, com uma vitória, com menos críticas, pensando mais na frente. Só tenho dúvida, só questionaria ainda se essa insistência de achar que jogo X ou jogo Y possam ser favoráveis a uma recuperação, acho que o Rogério talvez poderia repensar essa situação. Porque ele faz uma primeira opção, e aí é até uma questão de informação que se acontece lá dentro, você fala sobre essa opção pelo Natan, e outras pessoas tantas também preferiam uma composição com um nome jovem ao lado do Rodrigo Caio. O Rogério opta por dar moral, dar espaço e ganhar jogadores mais experientes, como ele faz quando ele aposta diretamente no Diego Alves. Naquele início ele tinha um impasse, era o Hugo, era o Diego, ele pega banco Diego, dá a abraçadeira pro Diego, banco Gustavo, banco Léo, ele vai tentando ganhar os caras mais experientes do elenco, ainda que não tenham tanta voz, mas são os mais velhos, são, sabe, os caras mais rodados. Só que eu não sei até que ponto isso já passou também. Houve uma eliminação, houve uma segunda eliminação, os erros são em sequência, então acho que talvez já não esteja mais dando nesse quadro aí de vou tentar aqui, porque é um time mais frágil do ponto de vista ofensivo, vou tentar dar uma certa segurança, não tá rolando. E acho que não tem problema nenhum em algum momento você recuar, expor menos o zagueiro, tirar ele um pouco, sabe? Colocar ele numa outra situação, entrar numa oportunidade no decorrer da partida, com alguém suspenso por cartão. Agora, você forçar, obviamente, está tudo sempre caindo na conta do Gustavo. Não é por uma análise nossa. É uma situação geral, que vai muito além. É torcida, é rede social, que não tem arquibancada, então hoje tem o peso. Está sempre caindo na conta dele. Então é óbvio, abala a cabeça do jogador. Talvez o Rogério possa repensar. Eu questionaria um pouco essa insistência aí, Zupac. Eu acho que o Rogério sabe o que eu acho curioso nessa discussão? O Gustavo Henrique hoje ele não cometeu nenhum erro. Não, a defesa não foi mal hoje, você tira essa bola. Ele não cometeu nenhum erro. Acaba sempre pegando a pecha, porque... Vamos comparar, Mauro. A gente sentou aqui para questionar o Rodrigo Caio quando ele foi expulso. O Rodrigo Caio foi o vilão da semana do Flamengo, não foi? Exatamente, por falta de tempo de bola. Foi o vilão. Agora, a eliminação do Flamengo tem as digitais do Rodrigo Caio. A expulsão dele foi ingênua. Só que tinha mais paciência. A falta que ele fez do Lisandro Lopes. Existia mais paciência. O zagueiro vilão da semana é o Rodrigo Caio. O cartão vermelho que o Rodrigo Caio toma, o Gustavo não pode tomar. Qualquer sombra que passe do lado dele, tá abalando. O momento é esse. Aí eu acho que cabe também o Ceni verificar isso. Eu tô com o Mauro também. Eu acho que o cartão vermelho do Rodrigo é pior do que o cartão vermelho do Gustavo hoje. Uma falta, segunda falta, no meio de campo, jogador de costas e gente por perto. Mas fala, Biner. O Rodrigo Caio, nos tempos de São Paulo, quando tinha um meio campo vulnerável, era um zagueiro que sucumbia com uma certa facilidade. E eu acho que você vê alguns gols que o Flamengo tem tomado. Você está aqui, por exemplo, o primeiro gol no jogo do Maracanã na Copa do Brasil. O Gabriel Sara encontra espaço e faz um lançamento por baixo nas costas do zagueiro. O gol do Daniel, o gol que o Flamengo toma o primeiro contra o São Paulo no Morumbi. Daniel Alves com o pé esquerdo, consegue fazer o drible, acha espaço, coloca nas costas do zagueiro. Esse lance, o Mauro chamou a atenção. O Ilharão toma o drible. Cadê o Gerson próximo? Eu isento o Felipe Luiz dessa jogada.
nas costas do zagueiro. Se o Flamengo não acertar a marcação à frente dos zagueiros, você pode escalar quem você quiser ali, que uma hora o time adversário vai achar um jeito de chegar na cara do goleiro. Né? Porque esses lances são feitos por baixo. E aí você pega, por exemplo, o Botafogo marcando hoje, com pouquíssimo tempo de treinamento, em crise, com jogadores piores, o Botafogo cedeu menos espaço a um time técnico, né, do que o Flamengo no seu meio de campo. E aí estoura sempre no zagueiro, como se você fosse mudar o zagueiro. Eu não estou dizendo que o Gustavo Henrique está jogando bem no Flamengo, mas hoje eu concordo totalmente. A falta dele foi providencial, ela evita que o adversário saia na cara do gol, porque o meio-campo falhou mais uma vez na marcação. Mais uma vez. E o Rogério foi um cara que trabalhou muito tempo com times com meio-campo que marcavam muito bem. Ele tinha, inclusive, boa parte dos títulos que ele conquistou pelo São Paulo era com times que tinham muito mais virtudes defensivas do que na criação. Eram times muito mais fortes no seu sistema de marcação do que na armação das jogadas. Então, ele tem como arrumar essa solução. E essa questão da base, e aí eu não sei se... eu acho que o Rogério tem escalado o time que ele acha melhor. Mas, por exemplo, nos tempos isso aí de São Paulo, havia um racha, nunca dito pela imprensa, né, nunca divulgado, entre CT da Barra Funda e Cotia. Quem trabalhava no CT, naquela época, e aí eu estou falando muito do período, inclusive, do Muricy, não queria que se usassem jogadores de Cotia, porque achava que os jogadores subiam ali meio mimados, tararã, esse tipo de coisa. Então, em vez de dar chance a jogadores de base, se contratava jogadores, a diretoria contratava jogadores para satisfazer o pessoal do CT. E o Rogério é um dos que olhava um pouco torto para esses jogadores que subiam de Cotia. O que não quer dizer que se ele visse, por exemplo, como ele trabalhou com o Rodrigo Caio no São Paulo, jogadores da base com virtudes, que ele não vá apoiar os jogadores da base com virtudes. Que se ele notar que algum ali funciona, sim, ele vai utilizar. Mas esse cara vai ter que provar muito mais do que um jogador experiente, mesmo atuando no mesmo nível e mesmo tendo mais potencial para desenvolver o seu futebol. Né? O Flamengo, por exemplo, tinha um lateral esquerdo que começava muito bem e não tem mais utilizado. Né? Então, quando prefere o René, por exemplo, a gente tem o jogo da Libertadores, ele preferiu o cara mais experiente, eu não discordei. Né? O René na lateral direita em vez do Mateuzinho. Então isso é um pouco a característica da formação do Rogério como profissional de futebol. Então ele vai ter que ver do jogador da base algo especial, né? E não vai fazer, por exemplo, como faz o Santos, que a gente estava citando agora há pouco, que precisa, coloca e espera o jogador se desenvolver com uma certa paciência. Não, esse cara vai ter que começar a render rápido, né? Vai ter que começar a jogar bem. Então não me surpreende nenhuma decisão do Rogério. Agora, ele precisa organizar melhor esse meio campo para que o time não tenha um apagão que pode comprometer, por exemplo, o resultado, como aconteceu hoje. E hoje a responsabilidade, repito e concordo com todo mundo, foi do meio de campo, foi dos volantes e não do Gustavo Henrique. Ô Vitor, rapidinho, você acha que o Felipe não poderia ter chegado naquela bola aí não? Ele tá correndo num ritmo bem lento, já não é de hoje inclusive, ele poderia muito bem estar atento. Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.